Olá, mais uma vez aqui, Carlos Sampaio. Para quem não me conhece, sou Master Coach, educador financeiro, coautor do livro Soluções Financeiras e o Mapa da Vida. Nós vamos falar hoje sobre a segunda parte do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que nós começamos a falar num vídeo anterior. Essa segunda parte ela tem o propósito de falar sobre a parte interessante onde o rei da época pediu para que o homem mais rico da Babilônia, o Arcade, ensinasse toda a população como é que eles deveriam agir para se tornarem pessoas prósperas e ricas também. Você pode estar se perguntando qual o propósito de um livro e de toda essa história. Bom, vou te dizer o seguinte, na verdade um livro ele é uma fonte de inspiração e de aprendizado. Para mim sempre funcionou assim. E este livro, particularmente, ele continua sendo até hoje os pilares da educação financeira. Você pode, inclusive, tentar fazer essa experiência e adquirir um livro e lê-lo. Você vai ver, e é muito gratificante. Muito bem, então vamos para seguir aqui a nossa proposta e falar das 7 soluções para a falta de dinheiro, conforme surgiu e o livro apresenta. A segunda parte, então, ela diz, antes de falar das 7 soluções, ela conta a história do rei, né, o rei Sargon. Ele tinha esse projeto, né, na vida dele, na sociedade da época, e dizia assim, bom, como é que eu vou fazer isso? Então ele chamou o Arcade. E o Arcade foi contratado para fazer e transmitir esses ensinamentos. Como é que ele fazia? Ele reunia o povo numa grande sala, numa parte do palácio, e lá ele passava, então, as instruções. As pessoas chegavam e ele começava a ensinar. No início elas tinham uma postura um pouco irônica, um pouco tímida, porque aquilo era tudo muito novo. E marcaram a primeira reunião e essa primeira lei que o Arcade apresentou para esse povo foi o seguinte: comece a fazer o seu dinheiro crescer. Muito bem. Como fazer isso? As pessoas tinham dificuldade de pagar suas contas, de viver, de sobreviver. Então ele disse, olha, é muito simples. Você faz o seguinte, gaste 90% apenas do que você ganha e guarde 10%. Isso continua sendo válido até hoje, eu não me canso de falar, né? Ele disse também o seguinte, você vai ter 2 dinheiros. Um dinheiro, imagine assim, você tem 2. Um dinheiro é para suas necessidades, ou seja, para a sua sobrevivência, e outro dinheiro é para os seus desejos, que a gente chama hoje dos seus sonhos e dos seus objetivos. E o segundo dinheiro é para você construir bens de renda, que a gente pode chamar hoje de investimentos ou aplicações em bens de renda, como comprar um imóvel e gerar aluguel, enfim. E aqui eu vou dar uma dica, se você está nesse ponto aqui, eu acho importante, trazendo para o mundo de hoje o ensinamento. Pense assim, das suas necessidades, ou seja, a sobrevivência, gaste 60%. Então, se você tem R$1.000 de renda, você vai gastar só 600 para você sobreviver. E guarde para os seus sonhos e desejos, todos os meses, 30%. Então, de R$1.000, você vai guardar R$300. E 10%, que seriam R$100, você vai guardar para a sua aposentadoria, para o seu futuro. Então, isso era a lei do livro, né? Comece a fazer seu dinheiro crescer e é ao mesmo tempo adaptada para o mundo de hoje. Ainda dentro desse primeiro passo, dessa solução, ele dizia o seguinte, palavras da época: para cada 10 moedas que colocarem em suas bolsas, não retirem para uso próprio mais do que 9. Aí ele continuava, a bolsa começará a ficar estufada e o seu peso cada vez maior. Será uma fonte de prazer para suas mãos e uma fonte de bem-estar para a sua alma. Uma bela de uma mensagem que ele deixava. Passado, então, essa primeira solução, das 7 que nós vamos falar, a segunda solução que ele apresentava para o povo, como ensinamento, era controlem os seus gastos. E aqui eu digo, e lá também, copiando o que ele dizia lá, cortem sem remorso 90% dos seus gastos. Despesas são necessárias, dizia, sempre crescerão para tornar-se iguais aos nossos rendimentos. Isso mais no mundo mais atualizado me lembra o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que provavelmente vocês já ouviram falar, que ele diz que as pessoas, de modo geral, aumentam a sua renda e aumentam seu padrão de vida, e ele chama isso de a corrida dos ratos, ou seja, não se vai a lugar nenhum.
Então, esse é um cuidado de antigamente e que até hoje segue-se como recomendação. Outra coisa importante quando nós estamos falando de controlar os gastos é não confundir gastos, despesas necessárias com desejos. Os nossos desejos são ilimitados. A gente tem que sempre lembrar disso, né? Bom, examine cuidadosamente o seu modo habitual de viver, ele dizia, né? O que hoje a gente traduz em conhecer o padrão de vida. Qual é o seu padrão de vida? Você vive dentro do padrão de vida, acima do padrão de vida? Enfim, qual é o seu padrão de vida? E essa era a questão que estava dentro da premissa de conhecer os seus gastos. E para ilustrar isso, eu diria o seguinte: você precisa da quantidade de sapatos que você tem? As mulheres que me desculpem, porque isso aí é uma coisa que a gente não tem muito domínio, porque está ligado às emoções. Mas enfim, pergunte-se, você precisa de um tênis de R$1.000? Você precisa do restaurante, ir no restaurante mais caro sempre? De vez em quando isso é saudável. Você precisa de todas as festas que você participa? Observe e se defrontará com gastos que poderão ser reduzidos e eliminados sempre que você fizer uma reflexão desse sentido. Ainda nesse segundo passo, né, do controlar os seus gastos, que é um item maior, mas é fundamental para um processo, até hoje, de educação financeira, para você ter o domínio da sua vida. Eu diria o seguinte: o orçamento é um colaborador. Então, você tem um orçamento? O que é um orçamento? Orçamento é saber quanto que você precisa gastar mês a mês, ano a ano, para cobrir as suas necessidades que nós vimos anteriormente. Então, o propósito do orçamento é ajudá-lo. Ajudá-lo a quê? A juntar dinheiro. Tem um plano escrito, isso é fundamental. Seguindo os ensinamentos, então, lá do livro, ele diz o seguinte: procure trabalhar com o seu orçamento estabelecido. Ou seja, se você tem um orçamento, você trabalhe com ele e ajuste para que ele jogue a seu favor. E no orçamento, ele dizia, você deixa descoberto os vazamentos de dinheiro. Vamos para o terceiro passo, a terceira solução. Multiplique seus rendimentos. Bom, você aprendeu a guardar, você aprendeu a controlar as despesas e agora você precisa colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então vem nessa terceira fase, nesse terceiro passo, a recomendação de comprar bens de renda. O que é bens de renda? Pode ser aplicações financeiras, pode ser compra de bens imóveis, pode ser oportunidades de negócio, que com o dinheiro que você juntou, você vai fazer com que ele trabalhe gerando renda para você. Continuando ainda nesse terceiro passo, multiplicar os seus rendimentos nos ensinamentos do Arcade para o povo da Babilônia, ele dizia o seguinte: a riqueza de um homem não deve ser medida pelas moedas que consegue juntar. Ela se acha nos lucros. Então a bolada que você produzir é importante em cima dos lucros que elas vão gerar. Uma renda não cessa de crescer, esteja trabalhando ou viajando, uma renda que se multiplica silenciosamente a seu favor, é o que a gente diria hoje, ou chamamos de renda passiva. Muito bem, vamos seguir então para o quarto passo. Proteja o seu tesouro. O dinheiro que o homem ganha deve ser guardado com firmeza, do contrário, corre o risco de perdê-lo. O Arcade tinha passado por essa experiência, nós vimos no vídeo anterior. Ele emprestou o dinheiro para quem não conhecia e o dinheiro foi perdido. Isso equivale hoje a você aplicar em alternativas de investimento que você não conhece, porque recebeu uma dica de alguém que é seu amigo, e você perder dinheiro. Isso é bastante comum, não é verdade? Então, proteja o seu tesouro. O principal princípio de um investimento, então, nesse conceito é segurança do capital. Claro que existem riscos, não existe nada que não tenha risco. Tudo tem algum nível de risco. O que ele dizia é o seguinte: bom, proteja com os recursos que você tiver, quer dizer, minimizando, cuide-se. De que forma? Você pode se acautelar, por exemplo, de investimentos, sabendo diversificar, tendo conhecimento da diferença entre um e outro, dos riscos maiores ou menores. Enfim, são formas de proteger o seu tesouro. Porque quando você usa o dinheiro que você tem acumulado, você está emprestando para alguém. Ou você empresta para o governo, ou empresta para uma empresa, ou empresta
para um amigo, aí o risco talvez seja um pouco maior. Você pode perder o dinheiro e o amigo. Procure a opinião de terceiros acostumados com o negócio. Isso é outra recomendação. E aqui eu faço uma observação muito interessante que eu vejo no dia a dia e é bastante comum. Normalmente as opiniões hoje são buscadas de uma forma cômoda junto ao gerente da sua conta do banco. Nada contra, eu fui gerente de banco e por muito tempo, tenho muitos amigos, são pessoas fantásticas, maravilhosas, conhecem e são preparadas. Entretanto, nós estamos a serviço de uma entidade que é um banco, ou uma corretora, ou uma empresa de previdência. E ela, talvez inconsciente, ela esteja preservando os interesses dessa sua instituição. Nada contra você, mas tenha cuidado. O bom seria você conversar com todos esses agentes e aí, com algum conhecimento, você pode chegar a conclusões melhores e assim estará protegendo o seu tesouro. Claro que eu estou falando, em outras palavras, uma outra frase, tudo isso adaptado ao mundo de hoje. Nós, para dominar as nossas finanças, temos que ter interesse em conhecer finanças. Às vezes pode ser chato, quando você está começando, mas precisamos conhecer. Bom, eu estou falando de proteger o seu tesouro. Esse é o quarto passo, né, do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Bom, mas proteger, eu vou falar de 3 coisas. Você tem que ter, então, segurança, que a gente falou bastante. Você precisa ter liquidez, ou seja, que o dinheiro possa ser resgatado sempre que você quiser. Você pode querer daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 30 anos. Mas aí você precisa se assegurar que essa liquidez acontecerá. Gere uma bela renda, ou seja, que esse dinheiro gere renda dentro das melhores opções que você tem disponível. E a outra questão é consulte pessoas experientes e não se deixe levar por palpites. Vamos à quinta solução. Muito, muito bom. Isso aqui, inclusive, a quinta solução diz respeito a um conceito, né, bastante comum, que as pessoas dizem: eu quero ter a minha casa. Minha casa é minha vida. Perfeito. Nos últimos anos isso foi bastante falado e propagandeado, vamos chamar assim. Mas é interessante, assim, ele já falava na época, tenha o seu lar. Ele dizia, quinto mandamento dele é dizer, tenha o seu lar. O que ele queria dizer com isso? Que as pessoas que têm a sua casa, têm o seu lar, elas não estão pagando aluguel para outro. E esse dinheiro que não é pago de aluguel para outra pessoa está sendo usado para engordar a sua bolsa, nas palavras da época, ou acumular as suas reservas para o futuro. É válido. Eu só faço uma recomendação. Comprar uma casa, você pode fazer isso, seguir o modelo do Arcade, mas com planejamento. Planejamento de se expor a um grau de dívida que comprometa, porque senão você pode estar anulando o seu processo de desenvolvimento financeiro. Por exemplo, você deve ter uma casa e pode financiá-la, mas não mais que 30% da sua renda. Você sabia disso? Então, essa é uma forma moderna de nós nos cuidarmos. Tenha a casa, mas saiba como comprá-la. Isso é fundamental. Sexto passo. Agora, é uma coisa que talvez tenha a ver com os medos que as pessoas carregam consigo e o futuro. Pelo menos em determinadas fases da vida, à medida que vai se avançando, isso é um tema que vai se tornando mais forte, né? Assegure uma renda para o futuro. Ele dizia assim, a existência de um homem vai da infância à velhice. É uma verdade. E atualmente a gente está vendo que essa velhice é mais distante. Ou seja, com evolução, medicina, cuidados, enfim, as pessoas estão vivendo quase 100 anos. Então, precisa ter uma renda para viver esses 100 anos. E trabalhar quanto mais cedo, melhor. Nós já vimos isso em vários vídeos e vamos estar repetindo isso porque isso é fundamental. Ele dizia, cabe a todo homem providenciar uma renda condizente para os seus dias futuros. Bastante óbvio na época e hoje, né? E essa forma de promover a segurança pode ser comprando bens de renda, que já falamos. E ele falava na época que os bens de renda eram terras, eram propriedades. Pode ser hoje também. E hoje, de forma mais moderna, tem várias formas que a gente pode encurtar, inclusive, essa segurança.
E aqui a gente está falando de segurança para a independência financeira, a construção da independência financeira, onde no futuro essa bolada vai pagar as suas necessidades. E o sétimo passo, então nós estamos chegando na conclusão dos ensinamentos que norteou uma população e que vale até hoje. Diga-se de passagem, ninguém pode negar que isso não está 100% válido hoje. Isso é inquestionável. Então, o sétimo é o seguinte: aumente a sua capacidade de ganhar. Puxa, mas como é que eu vou ganhar mais? Na época era um pouco difícil, talvez. Mas hoje, nós temos os empregos, por um lado, estão diminuindo. Isso, para uns, é um risco, é uma ameaça. Para outros, é uma oportunidade. E sempre a escolha é nossa. O que nós queremos? Aceitar isso como um ponto que determinou o fim da vida financeira ou uma oportunidade de uma subida de reta? Nós temos hoje oportunidades de criar produtos pela internet, de desenvolver habilidades que nós trabalhamos hoje por lazer e converter isso em ganhos maiores. Nós já falamos isso, que é renda extra no decorrer da carreira. Mas principalmente esse sétimo passo, ele quer dizer o seguinte, que a frase dele: quando você aperfeiçoa o seu ofício, sua capacidade de ganhar dinheiro também cresce. E eu digo para você, eu experimentei isso na minha carreira profissional todo o tempo. Sempre que eu pretendia algum salto ou alguma mudança com benefícios maiores de renda, eu estudava mais. E isso fica a recomendação, e é o que ele dizia na época: estude mais, na verdade aprenda mais, e esteja sempre procurando se desenvolver como pessoa e buscando conhecimento. Como pessoa é comportamento, conhecimento está disponível hoje com uma facilidade incrível. Muito bem, esse era o vídeo de hoje, que eu preparei para você, completando a história do livro, que eu recomendo como um primeiro clássico sobre finanças. E então, por fim, quero te dizer assim: curta meu canal no YouTube, como eu sempre falo, deixe lá os seus comentários, curta no Facebook a minha página Sampaio Sucesso Financeiro, comentando, fazendo perguntas. E ainda, se quiser maiores informações, acesse lá o meu site, integralconsult.com.br. Lá eu tenho quase 100 posts que eu coloquei com temas variados que trabalham educação financeira, coaching e informações de comportamentos que vão ser úteis e complementando o que eu estou conversando aqui com você. Sucesso e prosperidade, e até o próximo vídeo.